Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto pronomes. Na verdade, nós vamos finalizar pronomes e iniciar um outro assunto que é numeral, outra classe gramatical. Na aula passada eu expliquei sobre os pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos. Agora vamos falar sobre os demonstrativos, indefinidos e os interrogativos. Bem, os pronomes demonstrativos são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação a três pessoas do discurso. Além de situar nas três pessoas do discurso, também se situam em tempo e espaço. Então, quais são esses pronomes demonstrativos? Aqui na página 81 do módulo, nós podemos ver um quadro em que é dividido os pronomes em variáveis e invariáveis nas três pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Então, o que são pronomes variáveis? É que mudam do masculino para o feminino, do plural para o singular. E os invariáveis não, eles possuem uma forma fixa. Então, na primeira pessoa do discurso, nós temos este, estes, esta, estas e isto. Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas, isso. E na terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então, os pronomes demonstrativos, são aqueles que situam as pessoas ou as coisas em relação às pessoas do discurso, o tempo e o espaço. Bem, outra nota também importante para que vocês estudem, é que quais são os pronomes que situam em relação ao espaço? Este, estes, esta, estas e isto, esses, essas, isso, E aquele, aquelas, aquele, aqueles, aquelas, aquela e aquilo. Então, estes, estas e istos vão indicar algo que está perto da pessoa que fala. Então, está perto da primeira pessoa. O esse, esses, essas e isso indica algo que está perto da pessoa com quem se fala, no caso, a segunda pessoa. E aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo indica algo que está afastado tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala. Então, está afastado da primeira e da segunda pessoa. Quando se relaciona ao tempo, nós temos aqui os pronomes demonstrativos e os da primeira pessoa do discurso, eles indicam o tempo presente. O da segunda pessoa do discurso indica um tempo passado ou um futuro próximo, algo que está próximo para acontecer. E o da terceira pessoa do discurso indica um passado distante ou uma época remota, tá? Então, aqui esse quadro é importante para que vocês entendam um pouco como é que se dá o uso desses pronomes demonstrativos, tá? Em relação ao espaço e ao tempo. Vamos para os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são aqueles que designam a terceira pessoa do discurso de um modo indeterminado. É um modo impreciso, tá? Então, quais são esses pronomes indefinidos? Eles podem ser classificados em variáveis e invariáveis. Lembre-se que eu já comentei o que é variável e o que é invariável. Variável quando muda do plural para o singular, do masculino, feminino. E os invariáveis são aqueles que possuem a forma fixa. Então, aqui na página 83, nós temos um quadro com todos os pronomes indefinidos da forma variável e os pronomes indefinidos das formas invariável. Agora, vamos falar um pouco sobre os pronomes interrogativos. São aqueles usados em frases que contêm perguntas. Então, nós temos o que, o quem, o qual, o quanto. Então, são pronomes que são utilizados para fazer uma pergunta. Bem, concluindo o assunto pronomes, vamos ver numeral. Então, numeral é a classe gramatical que indica quantidade ou sequência numérica. E lá no livro vem falando também do conceito de algarismo. É quando esses numerais vêm representados através de números. Qual a classificação desses numerais? Nós temos os cardinais, que indicam a quantidade certa. Então, primeiro, segundo, 1, 2, 3, 4. Ordinais, que indica uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os multiplicativos,
indicam a ideia de multiplicação. Então, 2 vezes, 3 vezes, o dobro, o triplo. Fracionários, que indicam fração. Então, 1/2, 3/4, 2/3. E os coletivos, que indicam um conjunto. Lembram que lá em substantivo a gente viu o substantivo coletivo, que é um conjunto. Então, aqui nós temos também os numerais coletivos, que indicam conjunto. Então, 1 dúzia, 4 dúzias. Então, são numerais que indicam conjunto. Bem, para que vocês aprimorem mais os conteúdos estudados desse capítulo, eu peço para que vocês respondam as páginas 81 a 88 e o livro suplementar, o capítulo 4, tá? E bons estudos.